E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um culto, uma mensagem de Deus, né? Não tem nada melhor do que a gente meditar na palavra de Deus. Então vamos lá. Quero imaginar uma história com vocês hoje. É legal da gente imaginar a história e tirar lições, então quero imaginar uma história. E nessa história imagina que você é o Bill Gates. Claro, se é para inventar uma história, né? Vamos inventar uma história que pelo menos a gente é uma pessoa, tá, sei lá, vamos lá. Você é o Bill Gates, beleza? Imagina aí, foca nisso. Você é o Bill Gates, está sentadão lá no seu sofá, né? Espuma feita na NASA, tudo. E aí, imagina o que você quer, mas o importante é que você pense que você é o Bill Gates, beleza? Imaginou? Tá, você está sentadão lá. Aí chega o seu filho e a sua filha. Nessa história, o Bill Gates vai ter um filho e uma filha. Não sei se ele tem ou não, mas tranquilo. Nessa história ele vai ter. Vamos chamar o filho dele de Robert, né? Nome de gente chique, sei lá. E a filha vamos chamar de... Como é que vamos chamar? Sei lá. Linda ou Sharon. Sharon, né? Sharon. Uau, Sharon. Então você tem o filho Robert, deve ter uns 20 anos por aí. A Sharon tem uns 18, tá, beleza. Aí chega o Robert, a Sharon na casa, eles tinham saído, chegam com um amigo. Preste atenção nesse amigo, vai ser muito importante para a gente entender a história. Esse amigo nem conhece muito a Sharon, porque ele é amigo do teu filho há pouco tempo, da universidade. Resumo, tá? Eles vão lá jogar Playstation, sei lá o que eles vão fazer, né? O que faz o filho do Bill Gates, eu não sei. 3 horas depois, chega o amigo do seu filho, só ele. Você está ainda sentado naquele sofá, imagina, espuma da NASA, dá para ficar a tarde inteira ali, televisão, não sei lá de quantas polegadas. Aí chega esse filho, esse amigo do seu filho, e a gente vai chamar ele, sei lá, vamos chamar ele de Zé Manation, né? Zé Manation, chega o Zé Manation lá. Aí o Zé Manation senta no seu sofá, já meio que tirado lá, e diz assim: Olha, seu Bill, eu descobri uma coisa nessas 3 horas que eu conversei com a Sharon, com a sua filha. Eu descobri que ela é o amor da minha vida, que eu não consigo mais viver sem ela, sabe? Não consegui mais tirar os olhos dela, nem olhei para os seus iates que estão estacionados aí, claro, no pátio do Bill Gates deve ter seus carros, suas, sei lá, não consegui, eu descobri que eu amo ela de verdade, eu quero casar semana que vem com ela. E é o seguinte, tem mais outra, eu vi esse pouco tempo que eu estou conversando com o senhor aqui, que o senhor é uma pessoa fantástica, fenomenal, que escuta, inteligente, tal e tal. Se você fosse o Bill Gates, o que você faria com o Zé Maneixo? Deve ter algum botão, né, lá de desintegrar, né? Desintegrar, não dá, não dá. Não sei, né? Vai que tenha mesmo. Tá, mas a história não termina por aí. Termina que o Robert, o seu filho, que é filho do Bill Gates, deve ser inteligente também, né? Pelo menos. E aí ele escuta aquela história. Ele foi lá pegar uma água enquanto o Zé Manation estava falando e ele chama o Zé Manation para fora e diz assim: Olha, Zé, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai está procurando amigos que se relacionem com ele e com a filha dele, com a minha irmã, não porque pelo que ele tem, não, mas pelo que ele é. Ele está procurando, ele procura pessoas que o respeitem, que o admirem pelo que ele é e não pelo que ele tem. Então, ou tu muda a tua atitude em relação ao meu pai e à minha irmã, ou tu não é bem-vindo mais na nossa casa. Pessoal, por que eu contei toda essa história aí? Porque hoje eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Como é que a gente deve se relacionar com Deus? Que tipo de pessoa Deus quer que se aproxime dele e como que a gente deve chegar? Jesus, o Filho de Deus, tá? Filho de Deus, em João 4:23, olha só que legal. Ele chega, ele está falando com uma mulher samaritana.
E a mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos nessa história, que é uma história real. Ela tinha tido, e naquela época não era comum qualquer mulher ter 5 maridos. Tá? Então, ela tinha um problema de relacionamento que a gente não sabe se ela era que aproveitava dos maridos ou os maridos que aproveitavam dela, mas era uma coisa meio tóxica, meio doentia ali. E Jesus fala para ela assim, olha, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Preste atenção, são estes adoradores que o meu Pai procura. João 4:23. Então eu já vi assim, tem pessoas que lêem um texto desse, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pensam que isso quer dizer assim, que tem que adorar a Deus tipo meio que num transe espiritual, que tu tem que ver anjo, tu tem que ver estrela. Pode até ser, de repente alguém já fez isso e já se sentiu mais próximo de Deus, legal, beleza. Mas pode ser também assim, que Jesus está dizendo assim, olha, Deus procura gente que busquem conhecer Ele por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode dar. Adorar a Deus em espírito pode ser assim, adorar a Deus não com motivações carnais e egoístas, pensando só em si dar bem. Adorar a Deus em verdade pode ser assim também, adorar a Deus sem segundas intenções, sem se achegar a Deus pensando ganhar alguma coisa em troca desse relacionamento. Porque isso daí é um relacionamento doentio, quando chega alguém tentando já uma segunda intenção. Isso não é um relacionamento bom. Eu nunca fui rico, nunca fui milionário, eu acho que eu nem quero ser, mas eu acho que um problema dos milionários e do Bill Gates deve ser esse. Tu nunca sabe se a pessoa está se achegando a ti pelo que tu é ou pelo que tu tem. Tu nunca sabe se a pessoa vai querer casar com a tua filha pelo que ela é ou pela herança que essa pessoa vai adquirir desse casamento. Então, quando eu vejo um texto como esse, Jesus falando, o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, a gente pode pensar que é sem motivações carnais, egoístas e sem segundas intenções. Tá? E de onde é que eu tiro isso também? Porque quando a Bíblia quer dizer uma coisa, ela não fala só uma vez. É por isso que Jesus dizia em verdade vos digo, porque a verdade tem que ser dita 2 vezes. Quando a gente lê o livro de Jó, preste atenção no livro de Jó. Os teólogos, os hebraístas, dizem que é um dos primeiros livros a serem escritos na Bíblia. Tá? Ele está lá, ele está junto com os Deuteronômios lá, está no começo. Mas ele tem uma lição no capítulo 1 que é valiosa. Olha o que diz aqui, Jó capítulo 1, eu vou ler o versículo 1 primeiro, que diz assim, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Tá? Esse era Jó, uma pessoa que agradava a Deus porque vivia uma vida honestamente, tá? Não tentando enganar ninguém, não tentando passar ninguém para trás, vivia uma vida decente. Versículo 6, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, olha a resposta de Satanás. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal lhe aconteça a ele, a sua família, a tudo que ele tem. Abençoas a tudo que Jó faz e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Será que não é por interesse que Jó te teme? Olha a dúvida que Satanás põe aqui nessa passagem aqui, pessoal. Sabe, Satanás ele pode ser ruim e ele é mau, agora de burro ele não tem nada. O que ele está dizendo para ele está tocando realmente nesse tema assim, Deus, ninguém te procura pelo que tu é. O pessoal vai a ti pelo que tu pode dar. O pessoal quer se dar bem, sabe? Se puder usar Deus para isso, vai querer usar.
Então não é pelo que tu é, as pessoas não estão aí, não estão enchendo a igreja para eu quero conhecer a Deus, quero saber qual é a vontade dele para minha vida. Não, eu quero me dar bem, eu quero que a minha vida funcione, tá? E se eu tiver que usar até Deus para isso, eu vou usar. Só que, pessoal, esse não é o tipo de adorador que Deus procura, tá? Por isso que Deus não se impressiona com palavras, com grandes manifestações, porque Ele olha o coração, a Bíblia já fala isso. Ele não vê o exterior, Ele vê o coração. E a história de Jó vai se desenrolar toda nesse sentido. Esse é o ponto da história de Jó. Tá? O ponto da história de Jó é essa. Jó vai continuar adorando a Deus mesmo perdendo tudo, porque ele perde tudo. Não tem mais nada. Tá? A única coisa que sobra é a mulher dele que diz assim: Jó, tu já não tem mais nada, para que crer num Deus assim? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como quem diz, para que serve um Deus que não funciona para a tua vida? E aí Jó diz: tu é louca, filha, tu é louca, como é que vai falar uma coisa dessa? Ele deu, Ele tirou, louvado seja o Senhor. Eu nunca amei a Deus por aquilo que Ele me dava, eu sempre amei por aquilo que Ele era. Eu não estou entendendo nada agora e às vezes, pessoal, bem-vindo ao clube. Se passar alguns tempos que você não está entendendo nada, legal, faz parte, faculdade de Deus. Agora, de repente teu coração vai ser provado muitas vezes para ver se tu adora a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar. Se tu tem buscado a Deus só para se dar bem nesse relacionamento, cuidado. Pessoal, tem outro texto aqui que a gente deveria sempre estar pensando mais e mais, que fala muito sobre isso, e eu não sei porque que não é mais pregado em muitas igrejas. Mateus 7, 21 ao 23, olha a força desse texto aqui dito por Jesus, que tem a ver com esse ponto que a gente está falando. Ele diz assim, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoal, a gente não precisa ser teólogo aqui para saber para que tipo de pessoa Jesus está se referindo, tá? Quem é que profetiza em nome de Jesus? Quem é que profetiza em nome de Jesus? Quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? Quem é que faz milagre em nome de Jesus? O problema não é o que a gente faz, o problema é a motivação pela qual a gente faz as coisas. Então, no céu vai ter muitas surpresas, porque Jesus está dizendo que tem gente que profetiza em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus, realiza milagre em nome de Jesus. Ele diz que eu nem te conheço, eu não conheço vocês. Quem são vocês? Quem são lá? A gente era da igreja tal, qual igreja? Eu não conheço. Jesus está dizendo. Por quê? Porque não é o que a gente faz, é a motivação para Deus é o que conta. A história de Jó, Jesus falando com a samaritana, e esse texto aqui, Jesus está tocando num ponto, o mesmo que o Robert, lá, o filho do Bill Gates, tocou com o Zé Manation. Cara, para aí, se o diabo não é burro, se o Bill Gates não é burro, Deus é burro. Para, que vocês estão loucos. Qual é a motivação? Vocês querem se achegar a Deus para saber qual é a vontade dele para a tua vida? Ou tu quer que a tua vida funcione, tu quer que o teu casamento se dê bem, tu quer que tu não tenha nunca uma doença, tu quer ser a pessoa mais bela da face da terra e tu quer usar Deus para isso? Não dá certo, filho, não dá. Então, a questão é assim, qual a motivação que a gente busca? Deus busca uma igreja que adore a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Deus busca se relacionar com pessoas que querem se achegar a Ele para saber qual é a vontade dEle para a tua vida, não
que a tua vontade seja feita. Não pessoas que chegam para Deus, Deus, eu quero que funcione assim, 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 o que eu preciso fazer? Qual é o botão que eu preciso apertar? Quantos jejuns eu tenho que fazer? Quantas vigílias eu tenho que fazer para a minha vida funcionar? Para a minha vida dar certo? Isso é querer que a tua vontade seja feita e não a vontade de Deus. Se tu tem buscado a Deus para que a tua vida funcione, para que dê tudo certo, talvez você esteja buscando a Deus com motivações carnais, egoístas e com segundas intenções. E eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês, não vai funcionar. Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus, isso eu posso garantir. Abraão foi chamado amigo de Deus. Não tem nada melhor, e Deus quer se relacionar. Quando a gente vê Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente diz que Deus cria tudo para quê? Para se relacionar com o ser humano, para ter comunhão com o ser humano. Na viração de tarde, a Bíblia fala, todo dia de tarde Deus vinha para saber como é que tinha acontecido as coisas. Adão, e aí? Como é que foi? O que aconteceu? Que nome tu deu para os bichos hoje? Como é que é? É relacionamento. Deus não criou o ser humano para sofrer. Qual é a ideia que a gente olha o mundo hoje? Parece que Deus não tinha nada para fazer, eu vou criar o ser humano para ver sofrer. Está louco, não existe isso. Agora o ser humano ainda não entendeu que Deus tem um plano, tem uma vontade, e a gente tem que fazer a vontade de Deus e não querer que a nossa vontade seja feita. Então, amados, que a gente possa ser uma igreja, que a gente se chegue a Deus para conhecer Ele, conhecer a vontade dEle. Se Ele quiser nos abençoar, amém. Se Ele não quiser nos abençoar, também amém, porque não é essa o principal propósito. Deus olha a motivação do coração. Que a gente possa buscar Ele como Ele é, a vontade dEle e não com segundas intenções. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana e que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade. E na minha humilde opinião, adorar a Deus em espírito e verdade quer dizer isso, sem motivações carnais, sem motivações egoístas e principalmente sem segundas intenções. Que a gente possa amar a Deus pelo que Ele é, maravilhoso que Ele é, conhecer a sua vontade para a nossa vida e não por aquilo que Ele pode nos dar. Que Deus abençoe e uma boa semana.